Vamos então, amados irmãos, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Chegamos nesse capítulo tão poderoso, esse capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Eu gostaria de ler com você os 12 primeiros versículos desse capítulo. É um capítulo que eu vou precisar de algum tempo para ministrá-lo. Não sei se eu conseguirei ministrar os 12 versículos hoje. Talvez seja possível com a graça de Deus, mas é um texto riquíssimo. Ele é único no Evangelho de Mateus. Os outros evangelhos não têm esse capítulo como ele está aqui. Tem menções do que Jesus vai dizer aqui nesse capítulo em outros evangelhos, mas não estruturado como está aqui, tá bom? Então é um material riquíssimo para mim e para você, e muito esclarecedor para os nossos dias. Tem muita aplicação aqui para a minha vida e para a sua vida, para a glória de Deus. Diz assim o texto sagrado, Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 12. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam os fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Pratiquem todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque só um é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Evangelho de Mateus, ele é um evangelho que sempre vai intercalar entre narrativa, isso ele está contando eventos, e discursos de Jesus. Então do capítulo 1 ao 4 tem narrativas, do capítulo 5 até o 7 tem discurso, sermão da montanha, do capítulo 8 e 9 tem narrativa, Jesus passa a fazer muitas curas. Depois do capítulo 10 tem o discurso de Jesus, quando ele vai enviar seus discípulos. Então o livro de Mateus, ele sempre tem intercalado assim, narrativa, discurso, narrativa, todo ele. E quando nós olhamos um pouco mais de perto, nós vamos ver que a primeira narrativa do livro e a última narrativa do livro correspondem uma à outra. E assim o discurso, e assim vai até chegar ao centro do livro, que é o capítulo 13, que é um discurso das parábolas do reino. É uma joia preciosa. Você imagina um livro desse com 28 capítulos, dezenas de páginas, ser escrito dessa forma e ser trazido a mim. Veja, não é simplesmente jogar tinta no papel. Veja o cuidado, o esmero que esse texto foi criado. Um texto tão grande, tão bem arquitetado, tão bem planejado, tão bem pensado, tão bem estudado, estruturado. Esse esmero, meu irmão, esse cuidado que Mateus tem com a palavra de Deus, é o cuidado que nós devemos ter com esta palavra. Esse zelo, esse carinho, esse amor, essa inclinação, esse estudo, essa meditação no texto sagrado, ela é tão fundamental na vida do cristão. E Jesus agora está num discurso
dá início. E vai pegar o capítulo 23, 24, 25. E logo em seguida vai ter a Páscoa, sua morte e ressurreição, que é, então, a última narrativa desse livro. Mas Jesus agora entra no capítulo 23 até o 26, nesse discurso profético que ele vai trazer, mas ele encabeça esse discurso justamente com esse texto de repreensão e juízo sobre os líderes espirituais da nação de Israel. Chegou a culminação dessa confrontação. Nós temos aí os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os saduceus, os herodianos, todos os líderes religiosos de Israel estão questionando Jesus, estão colocando em queixa, em dúvida a pessoa, a obra, as palavras, os ensinamentos, as libertações de Jesus. Eles chegam ao ponto de dizer que é pelo maioral dos demônios que Jesus expulsa demônios. E Jesus está dizendo: não, eu faço isso pelo dedo de Deus. É um hebraísmo para explicar que é o poder de Deus que está sendo feito ali, está sendo usado. Então os líderes religiosos, eles vêm para desqualificar a Jesus e a sua obra. E essa série de perguntas que nós vimos aí no capítulo 22, né, sobre o tributo, sobre o divórcio, sobre a ressurreição, tantas coisas que foram questionadas, são justamente para pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. Mas chegou a hora do Senhor trazer à luz o caráter e a conduta dos falsos líderes da nação de Israel. Chegou esse momento que já vem acontecendo lá no capítulo 15, depois no capítulo 16, Jesus fala sobre os líderes religiosos da nação de Israel, mas ele faz isso mais no privado. Ele chama os discípulos e fala para eles: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, aquela coisa toda. Agora, o que o Senhor vai fazer, encabeça o nosso texto dizendo que Jesus chama as multidões e os seus discípulos. Agora ele vai trazer um juízo que vai abranger toda a nação de Israel, vai saber de fato quem são esses homens, qual a intenção deles, o caráter deles. E a pergunta que antecede essa confrontação tão poderosa é justamente a pergunta mais importante que pode existir no mundo. A pergunta da qual depende o seu passado, é a pergunta da qual depende o seu presente, e a pergunta que ressoará por toda a eternidade na sua vida: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa resposta é a resposta mais importante, a pergunta mais importante que pode ser feita. Porque se você estiver errado sobre Jesus, você está errado sobre tudo na sua vida. Você vai conduzir a sua vida de forma totalmente errada, seus valores, sua cosmovisão, sua relação com a cultura, tudo será errado se essa resposta for errada. E lembre, não é apenas uma resposta vocalizada, não é simplesmente um grupo de palavras amontoadas: Jesus é bom, é tudo para mim, é o Filho de Deus, enfim, não é simplesmente um aglomerado formulado de palavras, mas é a vida transformada. De fato, é uma resposta que tem lábios e corações que acompanham essa resposta. Sendo Jesus tudo para mim, não posso viver como eles. Sendo Jesus tudo na minha vida, meu caráter, minha relação com o dinheiro, com a questão da sexualidade, com a minha família, casamento, tudo na minha vida vai ter um outro norte, vão ter outros valores, outros princípios que estarão permeando a nossa vida. Aqueles que se assentam na cadeira de Moisés fracassaram em reconhecer quem é Jesus. Por isso, agora eles estão recebendo o juízo do nosso Senhor, esse último discurso público do nosso Senhor. Esse discurso do capítulo 23, ele é público. O capítulo 24, 25, ele é privado para os discípulos. Mas o capítulo 23, ele é público, ele é totalmente público. E Jesus vai então emitir a sentença que vai culminar no sermão profético desse capítulo 24 e 25. É um sermão muito duro. Jesus vai chamar eles de cegos insensatos, hipócritas,
guias cegos e filhos do inferno. Então o negócio aqui, como diz os pentecostais, o negócio que é forte, ok? O negócio aqui não é simples. O ponto aqui é muito duro, são palavras fortíssimas e condizem com aquilo que Jesus vai dizer em João capítulo 3, versículo 18: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Então esse discurso mostra a condenação em que esses homens estão. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem crê em Cristo Jesus, quem de fato nasceu de novo, tem Cristo como centro da sua vida e vive para a glória dele numa vida transformada pelo poder do Espírito em obediência às Escrituras Sagradas, esse passou da morte para a vida. Como diz o texto, esse não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. O juízo já está emitido diante dessa resposta que coloca toda a nossa vida em jogo. Quem é Jesus? A resposta a essa situação, a essa pergunta, vai te colocar do lado da graça de Deus ou do juízo de Deus. Essa resposta, essa vida que condiz com esse Cristo maravilhoso, vai colocar você no céu ou no inferno. É a sua salvação ou perdição. Não tem o meu termo aqui, ok? Não tem algo que, não, olha, de repente vai haver aqui alguma chance. Não, aqui nós vivemos num mundo plural, nós vivemos num mundo onde não existem dois lados, o certo e o errado. Não, cada um tem a sua verdade. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia existe Deus e o maligno, a verdade e a mentira, a luz e as trevas, a morte e a vida, o céu e o inferno, o juízo e a salvação, a condenação ou a graça. Não existe, cada um tem a sua verdade e Deus vai entender a verdade de todo mundo, ou como se alguém que, não, eu estou buscando Deus por outro caminho. Não, Deus vai aceitar você, importa que caminho você vier. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, não tem outro, não tem outro. Aqui está a intolerância com relação ao Evangelho. O Evangelho é tolerado em qualquer cultura, em qualquer época, desde que não faça o que eu acabei de fazer aqui agora. Jesus é o único caminho, e os outros todos errados, e todos os outros estão condenados, precisam de salvação. A porta da graça está aberta para todos, católicos, espíritas, judeus, islâmicos, budistas, ateus, agnósticos, não importa que seja, todos estão perdidos. O único caminho é Cristo. E a porta da graça está aberta para quem? Para todos. Para todos, para a salvação de todos. Essa exclusividade do Evangelho é que não é aceitada em momento algum, em época alguma. E por essa exclusividade do Evangelho é que os cristãos são perseguidos. Quando os cristãos dizem, não, todo caminho leva a Deus, não, Deus vai dar um jeito no final, olha, não, Deus conhece seu coração, olha, não importa como você vive, você vai chegar lá, Deus vai dar um jeito no final. Quando a igreja crê assim, quando a igreja pensa assim, ela não é perseguida. Mas quando a igreja prega a Bíblia, a exclusividade do Evangelho, eu sou o caminho, não um caminho, mas o caminho, a verdade e a vida, artigos definidos, não um, mas o caminho. Quando a igreja prega isso, ela é perseguida, mas eu não posso negociar a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. O ser humano está perdido e só existe um meio de salvação, o Filho de Deus. Ele, e só Ele, pode enfrentar o mal supremo, o pecado naquela cruz, vencer o pecado, vencer a morte ressuscitando, vencer o diabo, vencer os demônios, vencer o inferno, te dá de graça,
a salvação, sem te cobrar nada, porque você não pode pagar por nada. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos, nada, absolutamente. A salvação é inteiramente pela graça de Deus. Você só estende as mãos para receber o dom, o presente gratuito do nosso Deus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E esse texto coloca isso diante de nós. Quando a gente prega o texto sagrado, a gente, de forma expositiva, como nós estamos fazendo no Evangelho de Mateus, meus amados irmãos, nós vamos encarar o texto desse. E a gente não pode pular o texto. Não, vamos pular para outro texto, né? Vamos saltar aqui alguma coisa. Esse texto é muito pesado, duro demais, então vamos pular essa parte aqui. Não, a gente vai para o texto e ele tem aplicações extraordinárias para a minha vida e a sua vida. O texto, o capítulo inteiro, o capítulo 23, está dividido em 3 partes. A primeira parte, o caráter e a conduta dos falsos líderes, que vai do versículo 1 ao 12. Depois você vai ter do versículo 13 até o 36, até o 35, você vai ter o juízo, 7 ais contra os líderes religiosos, os falsos líderes da nação de Israel. 7 ais são pronunciados aqui. E depois você tem uma sentença de juízo contra a cidade de Jerusalém, que é o versículo 36 em diante até o 39. Ok? Então o capítulo está dividido nessas 3 partes. Eu pretendo avançar na primeira parte hoje, que é o caráter e a conduta dos falsos mestres. Então aqui nós já vemos que é um texto de juízo. O Senhor da glória se levanta em juízo, o justo juiz, para aplicar a sentença. Então não existe universalismo, não existe aquela ideia de que todo mundo vai ser salvo no final, que existe um purgatório ou alguma coisa assim. Isso não é verdade. Jesus aqui nesse texto vai falar do inferno. O inferno existe, é real, e não apenas nesse texto, tem outros textos. Então isso deixa claro, bota o nosso pé no chão e abre bem os nossos olhos. Por isso que a primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos. É arrependei-vos. Então esse texto nos arremete a Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, da sua boca, mostrando a segunda vinda de Cristo. Sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e ele pessoalmente é o que pisa o lagarto via do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é gracioso, Ele tem um ano inteiro aceitável. A porta da graça está aberta o ano inteiro, mas existe o dia da vingança do nosso Deus. A sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu favor está estendido a todo pecador nessa terra, a todas as pessoas nessa terra. Mas existe um dia em que cada um vai acertar as contas com Ele, e cada um vai ser julgado, diz a Bíblia, segundo as suas obras. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também vai cegar. Isso, irmãos, é parte do Evangelho. A gente não pode omitir isso do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da salvação àqueles que estão perdidos na condenação. Então vejam, o Evangelho tem 2 partes que se completam. Eu não posso pregar só o juízo. Eu não posso dizer, olha, todo mundo está condenado à morte, aquela coisa. Eu não posso pregar só esse lado. Eu estou um livro inteiro pregando para você sobre a graça, a bondade, a misericórdia, a ressurreição, as libertações, o Deus maravilhoso que vai atrás da ovelha, o Pai que recebe o Filho de braços abertos, as bodas do Cordeiro, quando aquele Senhor, aquele Rei vai fazer a festa de casamento do seu Filho, convida todo mundo. Eu estou falando da graça de Deus o tempo inteiro com você nesse livro, mas chegou a hora de falar sobre o juízo. Então a Bíblia, ela tem os 2 lados. Ah, pastor, mas a gente só quer a graça de Deus. Não tem como ter só a graça sem ter juízo, porque a graça de Deus, ela é resultante, em certo aspecto, da queda do homem. O homem caiu, por isso ele precisa da graça de Deus. Então, quando nós apresentamos o
apresentamos os dois lados. Nós não apresentamos só a graça ou escolhemos só apresentar o juízo, não. Nós sempre apresentamos as duas coisas. O Deus que te ama, o Deus misericordioso, de toda graça, tem todo o perdão para você. Mas saiba, se você não vier a Ele, você está condenado. Ele ama você, está de braços abertos para te receber, mas você caminha em escuridão e para um destino eterno sem Cristo. Então veja, os dois lados do Evangelho estão sendo anunciados na pregação. Você nunca pode escolher um lado. O pecador nunca pode sair da sua frente sem ouvir os dois lados. Ele tem que ouvir a graça e ele tem que ouvir o juízo sobre os seus próprios pecados. Eu gostaria de iniciar então a ministração desse texto sobre o caráter dos falsos líderes. Versículo 1, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Novamente a ideia de que Jesus está fazendo algo público. Desde o Antigo Testamento nós vamos ver que os falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, eles recebem condenação da Bíblia, sempre. Você vai ver João Batista falando dos falsos líderes, e para trás aí você vai ver Jeremias, Isaías, você vai ver os falsos profetas dizendo lá em Jeremias capítulo 9, sonhei. Veja que esse negócio de ter sonho e revelação, ó, antigo demais. Esse livro de Jeremias tem 2.600 anos, ok? E o pessoal já está dizendo, sonhei, palavra de Deus, tive uma revelação. E aí Deus então fala por meio do profeta Jeremias. O profeta Jeremias lutou muito, foi um dos profetas que mais lutou contra os falsos profetas. Você tem Elias, você tem Eliseu, então você vê o próprio Moisés. Todos os cristãos tiveram que lutar, todo o povo de Deus teve que lutar contra os falsos mestres. Eles são parte da estratégia de Satanás contra a igreja. Muito claro isso no livro de Apocalipse, muito claro isso no livro de Judas. O livro de Judas tem um capítulo inteiro, o livro inteiro, que é um capítulo, fala do juízo, do caráter, da vida, da conduta dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos pastores. O livro de 2 Pedro, capítulo 2, o capítulo inteiro 2, são 3 capítulos, o capítulo 2 inteiro fala apenas dos falsos mestres. Todos os livros do Novo Testamento falam sobre falsos mestres em algum momento, em alguma medida. Há uma preocupação com isso, e você não pode estar despreocupado com aquilo que a Bíblia dá ênfase. Você não pode estar despreocupado com aquilo que a Bíblia se preocupa. É um tema muito importante, principalmente no mundo globalizado como nós estamos. Pessoas que querem ter o pastor YouTube. Aí eu ouvi uma mensagem, eu ouvi uma palavra, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo outro. Você viu um post daqui, dali, a mensagem do fulano, do Beltrano, do ciclano. E você vai ouvir as mensagens. Pastor, mas é lindo esse negócio aqui. Cuidado, você pode estar ouvindo um monte de besteira. Você pode estar ouvindo aí um espiritismo misturado com o evangelho e está sendo enganado. Então cuidado, porque os falsos mestres se fazem presente, ok? O Senhor Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 2, a sinagoga de Satanás. Eu sei onde você vive, igreja, aonde Satanás habita. Então a igreja sempre vai enfrentar essa oposição por parte dos falsos mestres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E no Novo Testamento há uma ênfase maior e um aprofundamento maior nessa questão dos falsos mestres, porque Satanás, ele quer atingir a igreja, porque se você perder a Bíblia, acabou tudo na sua vida, você perdeu a verdade. A Bíblia é a verdade acima de toda a verdade que existe. Se você perder a Bíblia, acabou tudo. John Piper tem uma frase muito emblemática, ele é muito expressivo quando ele diz, quando ele fala, ele é muito radicalzão, ele é muito enfático. Ele diz: cortem as minhas pernas, mas não me tirem a Bíblia, porque mesmo sem as minhas pernas eu vou chegar na glória eterna, mas eu jamais chegarei lá sem as Escrituras Sagradas. Boa.
Bom, tem crente hoje que não tem como se defender, porque abandonou a espada do Espírito, o escudo da fé, porque a fé veio pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, abandonou as Escrituras, não tem como se defender nem atacar. Se alguém vem e diz alguma coisa, diz uma besteira, o testemunho de Jeová vem, um mormon vem, um espírita vem, alguém vem, um budista, sei lá quem vem, diz alguma coisa, puxa, é de Deus esse negócio aqui, e leva. E a pessoa abre a porta de casa e recebe os mormons, recebe os testemunhos de Jeová, recebe. Não, eles são crentes também. Não. E aí eu tenho que dizer isso aberto, de público. Não posso dizer isso, olha, não. Tem que dizer aberto. Jesus está falando, chamou as multidões para falar com elas. Todo mundo tem que saber quem está do lado da verdade e quem está do lado do erro. Isso não pode ser um sigilo. Isso tem que ter claro na mente de todos os cristãos, ok? E aí no versículo 2, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Os escribas, na maioria deles, eles eram fariseus, ok? A maioria dos escribas, que eram os autorizados a ensinar. A maioria deles era fariseu, por isso a conexão entre os dois nomes aí, entre os escribas e os fariseus. Havia nas sinagogas, tanto na região ali da Judéia, como até no mundo grego, as sinagogas que estavam localizadas em outras nações, tinha uma cadeira de pedra em que alguém autorizado sentava para ensinar. Aí por isso Jesus usa essa expressão, na cadeira de Moisés. Aquelas pessoas que estão autorizadas a ensinar, estão aí, e são eles os escribas e os fariseus. E aqui nós também temos uma aplicação para a gente. O que Jesus está condenando nesse capítulo inteiro não é simplesmente os escribas e os fariseus, mas é o sistema teológico que eles seguem. É o sistema bíblico que eles pegaram, distorceram, criaram e fizeram para seguir. Ok? Eu já ouvi pastores velhos, lamentavelmente, dizer o seguinte: esse negócio de teologia, isso é seita, a gente não tem que pregar teologia. E eu já falei para esse pastor, eu falei para ele, então quando você sobe do púlpito, você fala sobre o quê? Porque tudo que você vai dizer do púlpito é uma teologia, ela pode estar certa ou errada. Teologia todo mundo tem. Se você chegar para qualquer criança e perguntar para ela quem é Deus, ela vai ter uma teologia. Ah, o Deus é o papai do céu, ou sei lá, alguma coisa. Ok? Ele tem uma teologia ali na cabeça dele. Teologia todo mundo tem. O ateu tem uma teologia. Deus não existe, é uma teologia. Teologia é um sistema de pensamento a respeito de Deus. Todo mundo tem uma teologia. Não, é a força do universo. É a mãe natureza. São ideias totalmente erradas, mas são aspectos teológicos. O que Jesus está aqui condenando é um sistema teológico que esses caras têm. Então nem todo o sistema teológico é correto, nem toda a teologia é correta. Na realidade, a maioria das teologias estão erradas, e a teologia de fato correta é a teologia bíblica, é aquela que você encontra nas Escrituras, pura, que respeita o texto, o contexto, enfim. Então essa é a teologia correta. Dentro dessa teologia errada estão os saduceus, os escribas, fariseus, sacerdotes. Aí está todo mundo misturado. Por quê? Porque elas têm três coisas aqui. E aqui estão três características da teologia deles que o texto nos marca. Primeiro é a hipocrisia. Segundo é o rigor sobre as pessoas. E o terceiro é o dinheiro. E aqui estão três coisas que você já identifica um falso mestre. Ele é um hipócrita. Ele fala e não vive. É uma discrepância entre o que ele é e o que ele prega. Segundo, há um rigor que ele traz. Ele coloca peso sobre as pessoas no lugar de libertar as pessoas. E o terceiro é que ele está atrás de dinheiro. O negócio dele é dinheiro. Esse rigor para segurar as pessoas dá medo. Sim, também. Mas a gente vai entrar nisso aí, se der tempo. Jesus vai dizer, primeiro ponto, é a hipocrisia. Jesus vai dizer, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você não colhe uvas do espinheiro. Você não consegue colher figo do espinheiro. Então a natureza da
pessoa determina o que ela é, fala e faz. A boca fala do que está cheio do coração. Quem é você? Você é o que você diz. Você é o que você pensa. Você é o que você faz. Você é isso. E o Evangelho não é melhorar o pecador. O Evangelho é transformá-lo à imagem de Cristo. O Evangelho não é maquiar alguém. Não, olha, você vai ser o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor cidadão, o melhor esposo, melhor esposa, o melhor filho. Você vai ser o melhor empregado, o melhor. Isso é espiritismo. É tipo uma reencarnação. Não dá certo não. Porque o mundo melhora, né? Os crimes aumentam e tudo. Se a reencarnação existisse, não funciona. Mas não existe. Meu amado irmão, o Evangelho é a transformação. Aqui eu não quero que você pense em perfeição, porque não há perfeição. E a Bíblia nem espera essa perfeição, porque todos pecaram. Nós lutamos contra a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Não tente buscar em nenhum irmão perfeição, porque você não tem. Então você não pode apontar para o outro e pedir, eu quero ver em você perfeição, porque você mesmo não tem. Se essa igreja tem defeitos, começa em mim, começa em você, certo? Se a sua família tem defeitos, começa em quem? Isso, em você, em mim. Nós temos essa limitação, mas a Bíblia nos chama a semelhança de Cristo, que cresce. É isso que o Evangelho nos chama, é nos parecermos cada dia mais com Cristo Jesus. Essa transformação que o Espírito Santo de Deus está fazendo na nossa vida pelo seu poder e graça. Ele está nos transformando à imagem do Senhor da glória. Mas aqui o que nós temos é hipocrisia. Versículo 3, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem, porque eles estão sentados na cadeira de Moisés. Tudo que eles falarem e disserem a respeito da lei, dentro daquilo que está escrito, eles vão ensinar correto, porque eles vão falar daquilo que a lei está dizendo. Ele não está falando de todo o sistema teológico deles, porque ele vai condenar o sistema teológico deles um pouco mais na frente. Mas dentro daquilo que eles vão ensinar na lei de Moisés, eles estão corretos. Mas olha a ressalva que Jesus faz: mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, o que nós temos aqui é uma discrepância, é um abismo entre a vida e o caráter, as palavras e a conduta, entre a teologia e a ética. Não existe coerência aqui. Dá para você ouvir, mas não dá para você ver. E aqui a gente já ouviu tantas vezes isso, né? De cristãos e tudo. Olha, se você olhar para o homem, você vai cair. Se você olhar para o homem, você vai cair. Não olhe para o homem, olhe para Cristo. Nós já ouvimos isso, nós já dissemos isso. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Que Paulo diz: sejam meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Paulo era perfeito? Não que eu tenha omitido, Paulo diz isso. Não que eu tenha omitido a perfeição, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alto. O que nós cristãos precisamos, e nada escandaliza mais o Evangelho, nada afasta mais pecadores de Cristo do que o mau exemplo dos cristãos. Não é verdade? Escandaliza. Quantas vezes você não era um crente ainda, você ainda não era salvo em Cristo, e você via a má conduta daquele crente perto de você, você dizia: gente, mas que é isso? A pessoa se diz crente e mente, e é mau caráter, dá calote, fala assim com a esposa, com o esposo, trata as pessoas desse jeito, é imoral, entende? Então, isso afasta as pessoas do Evangelho. O testemunho associado com a mensagem do Evangelho é o poder da igreja. Uma igreja, um crente que vive e prega, meu Deus, isso é uma bomba extraordinária na mão de Deus. Mas uma igreja que fala algo, mas não vive, e aí a gente
está vendo até escândalos, agora, essa semana, julgamento aí de gente que se diz pastora, que se diz pastor, matou o esposo, não sei o que, aquela confusão toda, e gente que se diz pastor estuprando, roubando, caindo em adultério. Irmão, nós precisamos de coerência. A igreja precisa ter um bom testemunho. Como eu disse, não é perfeito. Ninguém tem um testemunho perfeito. Só Cristo. Mas nós precisamos parecer com Cristo. E aqui não é hora de você apontar o dedo para ninguém, a não ser para você mesmo. E perguntar: eu estou sendo coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo? Porque a gente consegue ver hipocrisia em todo mundo. A gente tem a habilidade de passar horas, dias, meses e até anos e décadas falando mal das pessoas. Mas eu queria ver você falar mal de você por uma hora. Não, 10 minutos. Tá vendo? A gente não tem essa habilidade. Não consegue. A gente consegue falar, a gente consegue ver defeitos, hipocrisia, erros em todo mundo, e a gente consegue fazer isso com uma análise. A gente consegue até ver a intenção do coração do outro, que a gente nem tem capacidade, mas a gente não, a intenção era essa. Não, o coração dessa pessoa pensou isso. Você é Deus para saber o que o outro pensou, com a intenção. A gente consegue fazer isso. Irmão, esse é um chamado ao arrependimento. Esse texto me chama ao arrependimento e a você. Nós precisamos acabar, dar fim na nossa própria vida, porque eu não posso fazer isso pelo outro. Eu só posso fazer isso por mim. Eu só posso tratar a minha hipocrisia, eu não posso tratar a hipocrisia de ninguém. Eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho como colocar arrependimento no coração de ninguém. E não adianta você bater de pau. Se a pessoa tem essa natureza, ela vai continuar nisso, porque a natureza responde às ações e palavras. A pessoa é o que ela fala, a boca fala do que está cheio do coração. A natureza interior é expressa no exterior. Então, o ponto do Evangelho é essa transformação à imagem de Cristo. O que eu tenho que fazer é pegar esse texto e colocar para perto de mim e dizer: meu Deus, eu estou vivendo o que eu estou pregando, eu estou vivendo o que eu falo para as pessoas, eu estou vivendo de acordo com as Escrituras Sagradas, a minha conduta é coerente com aquilo que a Bíblia está dizendo, ou eu sei mais do que eu vivo? Às vezes minha cabeça está cheia, mas eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo o que eu estou, o que eu conheço, o que eu li, o que eu prego, o que eu falo, o que eu aconselho. É aqui que entra você e Deus. E esse texto chama você pessoalmente, porque o Senhor da glória sabe a hipocrisia do meu e do seu coração. E Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama a nos humilharmos diante dele. Deus nos chama a nos voltarmos para ele. O que você tem que fazer? Parar de falar mal das pessoas e se apresentar diante de Deus. Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Eu gostaria de parar nessa noite nesse texto. Eu pensei que chegaria um pouco mais longe, mas é um texto, como disse, muito rico. Eu gostaria de orar por você. Eu queria que você tomasse esse texto e colocasse diante de Deus e dissesse: Deus, me faz coerente diante daquilo que eu sei.